E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Renato e hoje a gente vai aprender por que existe a tensão de 220 volts com duas fases e a tensão de 220 volts com apenas uma fase. Mas antes disso pessoal, se é sua primeira vez aqui no canal e você ainda não é inscrito, então seja muito bem-vindo e se inscreva. Toda semana a gente posta vídeos novos com conteúdo de valor para ajudar cada vez mais vocês. Não esquece também de ativar o sininho das notificações para vocês não perderem os nossos conteúdos. Já deixa o seu like também se você gostou da ideia do vídeo. Provavelmente se você já visitou algumas cidades do Brasil, deve ter percebido que em algumas regiões a tensão de alimentação da rede em 220 volts ela é entre fase e fase, e em algumas regiões do Brasil são entre fase e neutro. Daí a pergunta, por que existe o 220 volts bifásico e o 220 volts monofásico? E a resposta tem a ver com o transformador da rede de distribuição elétrica, mais especificamente a tensão do secundário. Para entendermos como que surgiu essa diferença entre a tensão de 220 volts bifásica e a monofásica, devemos saber que no início da implantação da rede de distribuição elétrica no Brasil, as primeiras empresas a fazerem esse serviço eram empresas dos Estados Unidos, do Canadá e da Europa. E não existia um padrão brasileiro para essa implantação, então cada empresa instalava a sua rede conforme o padrão que ela mesma definia. Por exemplo, em São Paulo e no Rio de Janeiro, que foram as primeiras capitais a receberem a energia elétrica, as residências receberam 220 volts bifásico. Já as empresas que implantaram a energia elétrica na região Nordeste, as residências receberam a tensão de 220 volts monofásico. O sistema de distribuição de energia elétrica ela é feita em sistema trifásico, e em função de cada rede possuir um sistema diferente, alguns lugares possuem a tensão de linha do secundário em 220 volts, e outras regiões possuem essa tensão de linha no secundário em 380 volts. A tensão de linha é a tensão medida entre duas fases. Já a tensão medida entre fase e neutro é chamada de tensão de fase. E para achar o valor da tensão de linha, basta pegar o valor da tensão de fase, que é a tensão entre fase e neutro, e multiplicar pela raiz de 3. Essa raiz de 3 é devido à defasagem do sistema elétrico ele ser trifásico. Então, pessoal, se pegarmos, por exemplo, uma região que possui a tensão de 220 volts entre fase e neutro e multiplicar essa tensão pela raiz de 3, chegaremos a um valor de 380 volts. E esse valor vai ser a tensão de linha entre fase e fase do secundário do transformador dessa rede. Por isso que normalmente regiões que possuem essa característica chegará nas residências apenas uma fase e o neutro, já que se tiver duas fases nessa residência, essas duas fases serão 380 volts. Já no caso da tensão de 220 volts entre fase e fase, essa tensão ela já é a tensão de linha do secundário do transformador dessa rede. Então normalmente nessas regiões, a rede elétrica ela chegará nas residências com duas fases e um neutro. Daí a tensão entre essas duas fases serão 220 volts e entre fase e neutro será 127 volts. E por que então não padronizamos as redes elétricas de uma vez no Brasil? Bom, para fazer essas alterações e padronizar toda a rede elétrica do Brasil, isso seria um custo muito elevado. E por enquanto nós não temos informação nenhuma dos órgãos responsáveis que no futuro terá uma padronização ou não. Daí fica a cargo da concessionária de distribuição elétrica de cada região escolher como que ela vai fazer essa distribuição, se em 220 volts ou 380 volts trifásico. Agora pessoal, se você quer saber qual que é o nível de tensão da rede de distribuição elétrica da sua cidade, eu estou deixando aqui na descrição um link da ANEEL que informa qual que é o nível de tensão de todas as cidades do Brasil. Basta você entrar nesse link e consultar pelo nome da sua cidade que você vai descobrir qual que é a rede de distribuição dessa região. Agora pessoal, comenta aqui embaixo se vocês já conheciam essas informações ou se para vocês isso daqui foi novo. Já deixa o like no vídeo também se você gostou do que foi passado aqui. Mais uma vez, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Então pelo vídeo de hoje é isso pessoal, eu vejo vocês nos próximos vídeos.